Me escuta quando clamo, acalma o meu pensar, me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, descanso em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Que início, hein, galera? Que início de podcast. Estamos começando mais um JohnnyCast aqui direto da Atos Produtora, e o meu convidado de hoje é o meu mentor na guitarra, meu professor em muita coisa, na voz também, e muitas outras coisas que vocês vão ficar sabendo aqui. É o Tiagão. Tô feliz demais, mano, por tu ter vindo, cara. Tamo junto, irmão. Que legal. Prazer estar aqui, JohnnyCast, aí, pós-estreia, né? Isso, pós-estreia. Com o nosso Zecão ali, acompanhei, ficou legal demais. Foi massa aquele bate-papo. Muito show, cara. Satisfação tá aí. Como se eu não tivesse sempre aqui, né? Mas tá agora na tua casa, né? É um convite especial aí, né? Tá contigo sempre é um prazer. Que meu massa, irmãozinho cara. aí. Eu até falei no podcast com o Zeca que o Éder também vai estar aqui, nosso brother, Que legal. né? Bah. Um abração pro meu pai, meu irmão. Que nem eu sempre digo, cara, toda pessoa deve ter um Éder na sua vida. O Éder é meu pastor, né, cara? É. Sempre foi, né? É um Desde cara sempre. sensacional. E aproveitando aqui o Zecão também, cara. Cara, Zecão provavelmente vai ver, né? Com certeza. Provavelmente vai ver. Então aí, forte abraço. Já me inspirei muito no Zecão. Sim. Me inspiro ainda, né? Sim, sim. Aqueles solos muito loucos lá, o cara queria fazer também, cara. E a própria mensagem dele, né? Não desistir da banda, seguir, sempre compartilhando o que tem ali. Cara, isso é muito bacana. Muitas bandas já ficaram pelo caminho. Uhum. O Zecão continua ali. É o projeto da vida dele mesmo. E é legal porque ele não se importa, né, se ele vai tocar para, como ele já tocou para muitas pessoas, ou se é um número pequeno, é o projeto dele, ele sabe qual é a mensagem que ele carrega, isso é muito triste. A primeira pergunta que eu quero te fazer é como tu começou na música, porque eu me lembro de ti na Cruzada Pentecostal, tu já tocando guitarra, e daí tu tocava baixo, daí tu tocava uma infinidade de coisas, eu disse, cara, que loucura é essa? E eu me lembro que eu cheguei ali, o primeiro instrumento que eu me lembro que tu tava era na guitarra. Mas sim, tu tocava outros instrumentos. Mas como tu começou na música? Veio a veia dos teus pais, de quem? De algum parente? Como tu lembra esse início, assim? Como claro, cara. Foi um pouco de tudo, né? Primeiro que eu tive muita sorte, né? De ter nascido no meio musical ali, né? Uhum. Meus pais já cantavam sertanejo, né? Desde sempre, né? Tio Pedro, né? A mãe, uma segunda fora do comum ali. Né? Os meus tios, por parte de mãe também, todo mundo da roda sertaneja ali, cantor de bar, aquela coisa toda, né? Eu também comecei a cantar com a minha irmã quase que quando aprendi a falar, né? Que loucura. Então a gente já nasci nesse meio, né? Sim. Então não foi nenhuma novidade, assim. Comecei a tocar muito cedo, né? Cavaquinho, violão, a guitarra em si ali também. E tive muita sorte, fui muito privilegiado, assim, por ter tido muitos professores, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus tios, né? O próprio pessoal da igreja. A Giza, melhor voz que eu conheço, né? Não é porque é minha irmã, mas... Não. Mas é massa. Então, cara, o início foi bem no início mesmo, cara. O pai começou a me ensinar algumas coisas ali, e eu já nasci no meio ali, né? Acabou facilitando um pouco, assim, de se envolver com isso, né? Também depois, muito cedo, eu já comecei a me envolver na igreja também,
toca um instrumento aqui, aprende com um, aprende com o outro. Aquela coisa de igreja que é muito bacana. Escola, Né? né, É uma escola imensa, né? Então o início foi isso, cara. Eu me criei praticamente no meio sertanejo, assim, né? Digamos. Foi bem isso, né? A base foi essa, né? O pai e a mãe cantavam sertanejo direto, né? Então, o início foi esse. Comecei a cantar, depois logo comecei a tocar, aprender, aí tu vai aprendendo. Mas foi aprendendo. o violão teu primeiro instrumento? Qual? Foi o cavaquinho, cara, o primeiro. Eu tinha 5 anos, cara. Tinha 5 anos. Só que meu pai me ensinava, tipo, uns riffs no cavaquinho. Tipo uns riffs do cavaquinho, que ele afinava, depois de muito tempo eu fui descobrir que ele afinava como violão, né? Parte do violão. Porque tem várias afinações ali. Sim. Né? E então me ensinava uns riffs ali. Eu comecei no cavaquinho com uns riffzinhos no cavaquinho. Né? Então era uma mistura de riff de rock no cavaquinho com pegada sertaneja. Uma coisa muito louca, cara. Tentando imaginar gente. Aí depois, cara, logo já veio o violão em seguida ali, né, cara? A guitarra também, aquelas beliscadas, assim, né? Era mais o violão. A guitarra foi mais ali quando os 10 anos ali, 10, 11 anos, daí começou a entrar aquela pegada do rock, aquele rolê mais guitarra mesmo ali, né, cara? Mas o início foi isso, cara. Eu iniciei já dentro do berço da música ali. E como base, fundamento, assim, foi o sertanejo, cara. Meus pais eram sertanejos. Meu pai, bom, tu conheceu bem meu pai. Sim. Ele era um cantor sertanejo, tinha a voz sertaneja, o violão sertanejo, pegada sertaneja. E foi assim, cara, que aconteceu. Nem tive pra onde correr, na verdade, não né? Teve, foi um... É porque eu lembro muito de ti com a guitarra, né? Foi a primeira, tipo assim, eu já vi o Thiago tocando guitarra na igreja. Cheguei na igreja e tu já tava lá, dominando, né? Sim, ali eu já tocava guitarra. Quando tu participou lá na Cruzada, né, Isso. cara? Pastor Marcos lá. Isso. Tempo do Elias também. Exato, cara. Então... E aí eu olhava aquilo e dizia, meu Deus, daí tu fazia o solo. Eu não me lembro que guitarra tu tinha, cara, mas tu teve uma Jennifer. Cara, era uma Jenny, cara. Dura, cara. Nossa, só misericórdia. Parecia um violão. Parecia uma mistura de violino com guitarra. O bagulho era muito doido, né? Era uma coisa doida, cara. Sim, tu ligava a distorção, nem a distorção pegava direito. Nem a distorção. O captador... Sim, o captador. Capiroto. Eu tive uma outra, cara, naquela época que eu não lembro o nome, cara. Era... Sonic, alguma coisa desse perfil, assim. Era muito sinistra, assim. Mas, cara, sou muito grato. Eu tive muita sorte. Toquei muito com instrumento emprestado, cara. Abraço pro Caquinho. Provavelmente o Caquinho vai ver isso também, cara. O cara me emprestou guitarra por anos, assim, meses. E foi muito especial, assim, também. Então, nossa. O Caco, eu cheguei a fazer umas aulas com o Caco. Me ensinou muita coisa, cara. Me ensinou muita coisa. Sou muito grato, assim. Eu acho que a gratidão é uma coisa que não pode faltar na gente, né? Sim, isso é verdade. Cara. Então, nossa, cara, demais, assim. Então... Que top, cara. Que massa. É porque eu tenho essa visão de tu sempre na guitarra, né? Sim, sim. A gente se conhecia desde criança na passagem da própria igreja, né? Isso. Na passagem, as famílias ali eram da cruzada, a base da cruzada da tua família e da minha, né? Depois na adolescência ali que a gente acabou se envolvendo mais, né? Ali eu já tocava guitarra na igreja, né, cara? Então, sim. Então foi o primeiro contato, assim, com a igreja, o grupo de louvor, aquela coisa muito louca ali de se envolver e aprende com um, aprende com o outro, ensina um, ensina outro também, que tu acaba aprendendo e ensinando também. Ali já tinha Shekinah, eu não lembro. Não, a Shekinah foi depois, cara. Shekinah foi uns 3 anos depois desse contato aí. É que pra mim a Shekinah já tinha e eu entrei, tipo, muito depois que já tinha. Eu acho que assim, cara, não tinha Shekinah, mas a gente fazia um som antes, né? Era eu, o Elias e o Eliezer, cara. A gente fazia um som antes. A gente fazia uns covers de oficina. Tá. Aí era um projeto de Shekinah, né? A gente se reunia, ensaiava, porque a gente acabava ajudando no louvor, né? E ao mesmo tempo fazia o nosso som. Então, a partir dali é que surgiu, que legal tocar junto, assim, tipo, não aquele mix total, assim, da igreja, né? Que mistura uma galera toda ali, 1, 2, 3, 4, 10, 15. Não, era a pegada mais de banda, assim, né? Aí, nesses dias aí, cara, foi muito legal, foi onde entrou o Caquinho. O Ricardo Ramos ali, o primo do Éder, né?
Aí ele entrou e alavancou a gente, cara, porque ele era um baita guitarrista, cara. E aí, cara, vocês podem fazer uma banda assim, assim, até tocou com a gente um tempo, né? Aí deu um norte, né? Vamos fazer uma pegada assim, assim, aí que nasceu a Shekinah. Aí que nasceu a Shekinah, que logo em seguida tu veio nessa pegada aí, né, cara? Eu acho que eu toquei baixo ali um tempo, né? Tu tocou No grupo de baixo louvor. no grupo de louvor, louvor, na guitarra também, né? Mas foi mais baixo, né? Eu me lembro que eu comecei ali, acho que a necessidade era no baixo. Eu tocava um violãozinho bem mal e mal. Daí acho que tu me ajudou no baixo ali, fazer umas marcaçãozinhas e eu meio que me virava. Isso, o cara se virava nos Às 30. vezes tinha culto que era só baixo e batera e voz, que às vezes Isso, não tinha... Tipo, lá na Cruzada era um negócio muito louco, né? Me lembro do irmão Djalma, um abração pro Djalma e o pai do Éder, Djalma queridão, show, gravou cara. um CD aqui comigo, logo no início do estúdio, né? E era tipo assim, eu vou cantar tal hino. Era uma escola pro cara aprender educar o ouvido, né? Saía cantando, tu tinha que ir atrás. Exato, cara. Eu lembro, cara, que nessa época aí aparecia uma irmã, cara, a irmã Maria, o nome dela, tinha algum outro nome conjunto ali. Ela cantava bolero, cara. Bolero, não sei se tu lembra dela. Sim. Boleirão, cara. O cara tinha que tirar aquelas notas, né, menores ali e tal, aquela coisa louca, e era muito massa, cara. Era E o muito cara legal. aprendia muito, né, mano? Aprendia muito, cara. Hoje, assim, a gente vê, né, o quanto falta esse tipo de escola, assim, né? Do tipo, eu vou te jogar na água, aprende a nadar agora. Pum. Isso. Era um troço assim. Não tinha, né? Eu me lembro que, às vezes, quando tu me ensinava alguma coisa, ou tinha alguma coisa que tu escrevia pra mim no papel, eu tinha que guardar as 7 chaves, cara. O exercício, comprava a pautinha e Exato, tu anotava. cara. Ou era assim, ou era muito assim, tá? Eu me lembro que eu ia ali e batia no domingo de manhã enchendo teu saco. Ô, Thiago, exercício aqui, aquele... Ó, meu, tu pega esse desenho aqui, tu fica fazendo isso aí. Aí eu vinha pra casa enlouquecido e eu tinha que memorizar aquilo, porque às vezes nem o papel a gente tinha. Verdade, cara. Não tinha botar na internet exercício cestina, essas coisas. Não, nada disso. Às vezes, muitas vezes a gente nem sabia o que era uma colcheia, uma semicolcheia, uma Não, cestinha. Mas tu tudo. sabia pelo ouvido que tu tirava os solos e coisa, e tu Exato. passava. E eu dizia, preciso aprender, senão eu vou... Cara, Era muito doido isso, gente. nessa época aí, falando dessa época difícil aí, cara, eu fui num workshop do Do Lickman. Lickman, cara. O Lickman é um cara muito tri. Um abraço, Carlos. tá Tu precisa louco, ver cara. esse... Precisa... Esse cara aqui que fez eu te conhecer, cara. Só pra te saber, o Carlos, cara. Carlos tá lá na Lickman. Cracóvia, na Polônia. Abração. Eu fui no workshop dele, cara. Fiquei enlouquecido no workshop. E ele deu um polígrafo, cara, caprichado, assim. Várias folhas, vários conteúdos ali. Imagina, cara, tu pegar um polígrafo desse do Carlos Lickman na época. Era uma loucura, cara. Bom, com aquele polígrafo ali Dava eu... aula na Palestrina, né? Dava aula na Palestrina, cara. Baita guitarrista, cara. E ali eu me enlouqueci, né? Então, com aquele polígrafo dele do workshop, ali eu já comecei a dar aula também, assim, ajudava um, ajudava outro. Então, o professor, ele tem isso, né? O ramo, né? O cara deixou... Tem um link dele que eu adoro aqui, de Two Hands ali, que eu acho o máximo. Depois eu até cara. mostro aqui. Eu me lembro que era um que Tu era tá lá em louco, menor, cara. Aí tu fazia Demais, cara, Sim, demais. cara. Eu faço, já faz mais de 20 anos isso, ainda lembro e faço, acho Sim. o máximo, assim, especial demais. Mas era difícil, aquela época não era fácil. O conteúdo não era fácil, cara, era difícil, não tinha acesso. Estudar era muito caro, era inviável, né? Era internet de escada, quem tinha Era rico, muito né? diferente, né? Eu lembro que às vezes tu passava umas bases pra mim, eu pegava um rádiozinho, apertava o play, o rec na fita, aí eu gravava o externo ali, gravava a base ali, tu tem que treinar esse solo aqui, ó, lá menor faz sol ali, né? E aí soltava de novo o play pra ficar tocando em cima daquilo Isso. ali do playback, era aquilo ali? É isso aí. Aquilo ali já era riqueza, gente. Já era riqueza. Né? Hoje tu botou ali na internet, tem a base pronta com... Tem tudo. Backing track ali, Backing track pronto, pegando, em Mi né, menor, em cara? Sol maior, É. em jazz e não sei o que. Sim, te ajuda muito. Não tem como dar desculpa hoje, cara. Só que na época também a gente tinha o contato, né? Sim. Se reunia pra treinar, se reunia pra tocar. Então hoje já não tem tanto isso mais, né, também. Então às vezes eu morro com a minha dúvida lá no quarto, mas eu não tô do lado do parceiro que tá. Às vezes podia resolver em... Isso é verdade, cara. Então tem isso também, né? Tem. A gente, às vezes, domingo, né? A gente tava cedo lá, antes dos cultos. Cedo, cara, cedo. Sentado na calçada. Subia eu com a caixinha meteoro no braço ali, coisa.
Essa Sozinho. época a galera ficava... Eu levava uma caixa no carrinho de mão, cara. Essa doideira, Carrinho de né? mão. Nessa época a gente entrava, às vezes, à noite, depois do culto também, tocando e... Eu ia pra casa do pastor Marcos. Cara. Exato, é. Ah, o pastor nos aguentou, cara. A gente era Aguentou. pirado. Mas Pastor ele também Marcos. entrou na nossa, usaram O dele. pastor Marcos era mais pirado que nós. Grande abraço, ele vai ver o que eu vou Abração. mandar pra ele. Ah, o pastor no bar. É, cara, nos ajudou espetacular. demais. Cara, Muito mas bom, falando cara. disso, cara, eu não posso deixar de te perguntar. Quais foram as tuas maiores influências, cara, musicais? Algumas eu sei, mas assim que te inspirou, principalmente na guitarra. Bah, cara, é uma panela de gente, Na verdade, né? não só na guitarra, né? É. Na verdade, mas é o contexto que eu tenho teu, assim, muito quando eu te via tocando guitarra. Então, por isso que eu tô te perguntando, mas pode... Sim. Cara, antes da guitarra, a maior influência musical foi meu pai, cara. Que eu queria cantar igual ele cantava, queria tocar o violão igual ele tocava. Que eu sempre amei sertanejo, né? Eu cantei sertanejo, então eu amo sertanejo. Sertanejo me arrepia, né? Tá parelho com o rock ali, ou um pouquinho a mais até. Então, começa pelo meu pai, né? Mas de guitarra, cara, assim, posso dizer com certeza assim, que foi o Iron Maiden, cara. Foi o Iron Maiden. Por quê? Eu vou explicar por que isso. Eu nasci no sertanejo, né, cara? Fazendo a segunda voz ali, aquela harmonização, aquela coisa louca ali. A galera pira nisso, né? Sim, Gosta de fazer e tal. Hoje no pop tá mais aberto. Uhum. Mas não é tão raiz, tão Sim. aprofundado quanto o sertanejo ali, né, cara? Quando eu comecei na guitarra mais aprofundada, assim, vou fazer uma pegada de rock, vou assumir isso agora, como roqueiro ali e tal, guitarrista. Eu conheci o Iron Maiden, cara, me identificou muito rápido. Quem manja de sertanejo e conhece Iron Maiden vai entender melhor o que eu tô falando. O Iron Maiden tem uma pegada de dueto na guitarra muito clara, né? Até depois a gente vai mostrar uma coisa aqui. Isso. Então eu me identifiquei muito rápido com aquilo ali. Pô, um rock que eu gostava, que ao mesmo tempo os caras fazem dueto na guitarra, né? Eles fazem linhas de 3 guitarras ali também. Pô, cara, isso foi muito interessante, assim. Então eu pirei naquilo. Porque eu identifiquei muito rápido esse som do Iron, né? Porque eu já estava acostumado com a segunda voz ali, e é a mesma coisa, né? A voz e a guitarra é a mesma coisa. Então, posso dizer que a banda preferida, assim, que mais me inspirou foi o Iron. Também, um som diferente ali, né? Eu também acompanhei muito cedo o New Boys, cara. Sim. New Tu Boys. acha que foi tu que me apresentou até os O caras. New Boys, né? Sim. Eu comprei o CD, acho que CD, gente. Restart, Muito, muito top. que é top, né? Muito Mas tu top. já acompanhava os caras há mais Acompanhava tempo. os caras há mais tempo. Lá nos meus 12, 13 anos já curtia o New Boys, cara. Eu e meu cunhado. Eu conheci através do meu cunhado, né? O Márcio. Então, cara... é isso aí, cara. As duas bandas que mais me motivaram a entrar pra guitarra, assim, foi o New Boys. O New Boys que já fazia essa pegada no chip É verdade. há 20 cara. anos atrás, cara. Entendeu? É verdade. Que já fazia. Se tu vê verdade. as guitas deles, os links de guitarra ali é a pegada que tem hoje, cara. É, cara, é verdade. Parando pra pensar assim. Exatamente. Então é a pegada que tem hoje já de 20 anos. Eles faziam lá atrás, né? E o Iron dispensa comentários ali, né, cara? Foi a banda que mais me inspirou a ir pra guitarra, né? Sim. Depois, né? Muito dueto, né? Tu falou de dueto. Muito dueto, cara. Muito Muito dueto na guitarra. E... Cara, aí teve algumas bandas que me impulsionaram. O Digital, que era gospel. Guardian. White Cross, que era uma pegada mais heavy metal, mais Tinha pesada, Nárnia assim. também, ó, Nárnia. Nárnia também, que era tipo... Tinha uns solos meio Malmsteen. parecia Malmsteen, mais meio clássico, Angra, né? isso, Então, o Digital que era bem pop, né? Bem pop. Até o Michael Tate, que era o vocalista na época, hoje é do New Boys, né? Então, Metallica veio depois. Foi a primeira banda que eu acho que eu tirei um monte de música, Eu me assim, uma lembro, atrás cara, da que eu ia outra. ali, às vezes tu tava tirando solos. Então, as bandas que me inspiraram muito. Mas
de coração, assim mesmo, é New Boys e Iron Maiden, cara, que me empurraram pra guitarra, cara. E tu fala do New Boys, eu me lembro que tu falou assim, tu escutou as músicas novas e tal. Aí eu escutei Colors e Stand. Demais, cara, demais. Eu posso estar falando errado, que é de agora, mas acho que é umas últimas músicas As aí, últimas, umas últimas. Pode ser que tenha mais música, mas sabe quando tu escutou a primeira vez, eu não curti tanto. Aí eu escutei de novo. Aí opa, sim, tem um negócio diferente aqui. E tem muitas versões portuguesas, várias músicas aí, o Baruch, uma galera aí que canta aí, o próprio Fernandinho, né, canta versões do New Boys, cara. Várias músicas ali. Que é deles, né? Sim, a Ana Paula, que eles são protagonistas ali, né, cara? É top, né? Os timbres, né? Muito bem colocados. Muito bem colocado, cara. Depois que tu me mostrou eles, eu comecei a dar uma estudadinha melhor, assim, porque é tudo muito encaixado, né? A banda é muito redonda e a gente começa a produzir música aqui, tu sabe, né? A gente começa a olhar um pouquinho mais o todo, né? Não olhar só o instrumento do cara. Então, às vezes eu tava escutando e disse, cara, os timbres, tudo encaixando, as guitarras bem colocadas, a voz nem se fala, né? Aquela segunda que tu ouve assim, mas tá ali, sabe? Não é a segunda do sertanejo que nem tu fala, né? A segunda que é a do pop mesmo. Sim. Uns lances de guitarra ali que tu vê, às vezes tem um pezinho a mais, às vezes ela tá mais escondida, mas tudo muito bem encaixado, os efeitos de teclado, bem popzão, eu curti demais, cara. É muito bem pensada a música, cara. Isso é legal, isso é legal. E é a banda que tu vai ver não estrincha tanto solos de guitarra, por exemplo, mas tu vê a colocação, né? Tem uma riqueza ali bem... É massa. Timbre pra quem grava posso dizer que é um bom percentual da música, né? Timbragem, né? Às vezes o cara, não, deixa que na mix ajeita. Cara, timbre... Se tu joga o som ruim ali dentro, aprendi contigo isso, né, cara? Se tu joga o som ruim ali dentro, como é que vai resolver depois, né, cara? Falando assim... A grosso modo, assim, é que nem tu pegar um bolo de cocô e jogar granulado em cima, né? Tu vai achar lindo, mas quando tu cortar, desculpa, né, gente? É um exemplo. É o cocô, né? Então, a gente tem que pensar nisso pra gravar, pra tocar, porque às vezes a gente também, falando disso, né? A gente vai tocar em algum lugar, a gente, mas o sonoplasta, não sei. Mas que som a gente tá entregando pro cara, né? Exato. O certo seria a gente entregar o som mais pronto possível pro cara ter que trabalhar menos, né? Mas geralmente é que nem tem um videozinho que aparece na internet, a guria cantando tri bem e o cara ali na mesa mexendo, aí daqui a pouco eles passam o vidro do estúdio e ela tá cantando toda desafinada, como, tipo, pra mostrar o quanto o cara da produção ali trabalhava. O trabalho que dá, né, cara? Que dá, né? O cara suando, assim, né? E às vezes a gente tem que pensar nisso. Mas, cara, linkando isso, eu sei que tu faz as tuas músicas e eu não sei se algumas das tuas músicas que eu já ouvi, até naquele CD que nós gravamos aqui, o Recomeçar, né? Eu sei que tinha muita influência. Eu me lembro que tu falava assim, essa música aqui é... Como é que era a guria? Britney Collins. Britney Collins. Que eu escutei muito, eu escuto até hoje. Era massa. Pop com umas guitas e tal. Acho que ela nem grava mais nada, cara. Eu não ouvi mais nada. Eu escuto ainda as músicas que tu me mostrou. E se tu usava esses caras pra inspiração pras tuas melodias, porque pra quem não sabe, o Thiago é compositor também, né? É muitos dons, né? Então, além de multi-instrumentista, ele é compositor. E da onde que tu tirava as inspirações pra fazer as tuas músicas? Cara, a inspiração, assim, ela... Eu acho que é meio que amplo, né, essa questão. Mas parte da ideia, eu sempre penso na guitarra, cara. Toda melodia que vem na minha cabeça, eu já penso na guitarra. Eu penso num solo de guitarra, solfejo ali na mente ali e tal, e acaba virando acordes ali, aí depois geralmente eu faço a melodia antes, depois encaixo a letra. Eu ia te perguntar isso. Geralmente é a melodia antes, porque eu penso na guitarra antes. Inclusive tem muitas músicas minhas que eu vou fazer um projeto agora com solo de guitarra da música, né? Vou transformar a música num solo. Na verdade, o original era isso, né? Foi pensado como um solo de guitarra que virou numa letra, né? Então parte daí, cara, parte daí. Eu penso na melodia, solfejo, muitas vezes gravo o solfejo mesmo, depois vou fazer e acaba vindo a letra. Já aconteceu também de geralmente é um momento de meditação, né? Tá ali, escreve uma letra ali, que tu julga ser bacana, claro, senão não escreveria. E depois, essa letra aqui tá legal, cara, então vou botar uma melodia em cima, né? Então acontece assim também. Mas o tempo todo o cara fica
pensando alguma melodia, algo criativo ali. Se a gente parar, pegar o instrumento agora, sai alguma coisa, entendeu? Sim. Então... Mas é assim que eu crio, cara. Geralmente, primeiro vem a ideia como se fosse um solo de guitarra mesmo. Depois eu boto a letra. E já aconteceu também o contrário. Escreve a letra e depois se inspira ali numa melodia ali. Mas o som que a gente ouve formula muito o que a gente vai criar também, cara. Porque eu, por exemplo, escrevi pouca coisa, tu sabe? Mas eu sempre também criei melodias antes. Tipo, eu tava ali. Eu criava alguma coisa assim, ó. Aí em cima disso eu ia tentar criar uma letra. Isso. Depois mudava, encaixava. Mas pra mim sempre foi mais difícil tentar fazer uma letra, sair escrevendo alguma coisa, depois botar a harmona, assim, né? Eu criava, na verdade, ali a harmona e daí, tipo, gostei disso aqui, criei isso aqui, né? Mas tem gente que faz assim a letra toda, né? Já meio que pensando na... Tem, cara, já aconteceu comigo também. Sim. Fazer a música toda, assim, com a letra já. Mas a base, cara, a base é o que vem na minha cabeça como se eu fosse fazer um solo de guitarra. Aí eu solfejo, gravo aquela melodia ali e depois acabo colocando letra, cara. Geralmente é assim. Mas o que tu escuta, eu tava falando que o que tu escuta influencia muito, né, cara? Influencia, né? A própria Shekinah. Era. Shekinah era... Que era um Shekinah Iron Man. Então eu criava em Iron Maiden cima gospel. do Iron ali, E o CD, o encontro ali que eu gravei contigo até, os links ali, a pegada aparece no Boys também. É inspirado ali, né? Então... Eu me lembro que tu falava, isso aqui... Eu te dava referência, tu né, me cara? dava. Tinha uma, eu quero essa parte aqui, eu quero um string, não sei o que. Essa aqui eu quero o bumbo dessa aqui. Essa aqui eu quero tipo fulano de tal. As guitarrinhas mais... Aquela... Isso. Porque eu escuto as músicas, eu tenho ali, né? Agora não vou lembrar das letras, né? Mas tinha uma que era muito legal, tinha uma parada. Pra te dizer... Eu não lembro bem a melodia, a harmonia. Mas acho que era pra te dizer na música, né? E aí ela tinha uma guitarrinha... Isso. Aí tu escuta New Boys, deu esse timbre dos caras aqui, como é que eu vou achar essa bateria aqui? Aí tu conseguia, cara. Me virava um pouquinho, né? Muito bom, cara. Claro, se fosse hoje a gente faria diferente, como toda música, né? Mixando. Tudo, né? Tudo. Tu deve escutar e dizer, poxa, mas ficou muito legal aquele CD, né? Ficou legal, cara. Eu não tenho. Eu tenho. Eu não tenho, cara. Se quiser ouvir, vocês vêm comigo aqui. Ou compra bem carinho a minha relíquia, né? Tá autografado por ele. Imagina. Eu guardei os CDs, cara. Guardei, eu só tenho um daqueles, a gente fez mais CDs, né? Mas eu me lembro que depois eu passei pro computador, acho que eu tenho o CD físico e eu tenho no computador guardado nos backups. Eu tenho o Wave e eu tenho MP3. Então. Guardei todos os versões. Cara, esses tempos, acho que uns 3 meses atrás eu te pedi até. Pediu. Isso. Depois pediu, acho que até do Johnny Diego. Isso, Eu não sei se eu cheguei a achar. Não achou, cara. Não, né? achou. Muito arquivo, muita coisa pesada, né? Mas aquele lá do Recomeçar eu quis guardar. Eu usei de muita referência pra mostrar pro pessoal aqui, né? Sim. Ficou muito bom, então tinha que... Cara, gente... Porque pega o CD, tem uma música que era teclado e voz, tem uma violão e voz, as outras pauladas. E aí, tipo, quem olha ali, dá pra ver que a gente gravou um som massa de diversos tipos de gênero ali, né? É tudo pop, mas tinha uma pitadinha de cada coisa ali. Uma pitadinha de cada coisa. O cara escutar o CD e não ficar, não tem uma música que é violão e voz. As referências, né, cara? Mano, eu tenho uma pergunta pra te fazer, aqui que eu anotei aqui, né? Que lições que tu aprendeu e tu gostaria de saber quando tu iniciou na música, né? Falando musicalmente. Pergunta difícil, cara. Difícil, né? Pergunta difícil. Cara, de lição... se eu posso dizer, não me orgulho muito disso. Não me orgulho, né? Mas eu tive um tempo... Eu nasci no berço cristão, né, cara? Na igreja. Uhum. E eu fiquei um bom tempo fora, né? E a lição que eu tive maior nisso, envolvido com a música, foi ter tocado sertanejo fora, cara. Ali eu me desencontrei, assim. Tem aquela coisa de legal, mas o legal depende muito, né, Sim. cara?
teve aquela coisa do legal, conhece gente diferente, é elogio, tu tá fazendo algo que tu sabe fazer, que é bacana, que é bem aceito, rola uma graninha e tal. Mas, por outro lado, né, eu acabava bebendo muito também, né, um tempo desviado mesmo, cara. Então, acordava de manhã, bebia de manhã, de tarde, ensaiava, no início da noite tocava. No outro dia, a mesma coisa. Segunda a segunda, né, cara? Então, essa é a maior lição, assim, que eu levo, né, cara, eu não sei se foi um tempo perdido, porque a vida, a gente tem muitas coisas que a gente não explica, a gente não sabe, também não dá pra ficar se martirizando muito com aquelas coisas que passaram e que não seriam escolhas legais, Sim. né? Mas a gente não sabe como é que teria sido se não tivesse vivido esse tempo também, né? Então, sim. isso é algo... Então, lição, cara, a maior lição, assim, é essa que eu tive de se afastar da minha mensagem, né? Que eu acredito muito nisso, né? Tu nasceu pra ter uma mensagem, tu tem uma missão e tu tem que fazer aquilo ali, cara. Tu pode fazer outras coisas? Pode, né? Sim. Tu tem a livre escolha, mas o que te faz feliz, o que te preenche é a tua missão, a proposta de Deus pra ti, né? Então, acho que essa aí é a grande lição que eu tive, assim, né? Viver esse tempo fora aí foi meio punk, assim, cara. Cara, é uma coisa que eu me lembro quando tu disse, né, que tava cantando e tal, fora, assim. Aí a gente que é amigo, né, a gente conversou sobre isso e tal, né, mas é como... Em tudo tem algo bom, né, tu tem uma lição daquilo, né, tu tem que extrair. De repente tu deve pensar assim, não queria ter vivido aquilo ali, mas passou, né, cara, tu viveu. Exato. E não... Tem coisa que a gente não consegue voltar. Não dá pra voltar no tempo, né? E eu me lembro, acho que tu chegou a tocar uma viola na noite aí e tal, Sim, né? Cantou. sim. Nossa, tocou muito aí nos bares, no social, tudo. Sim, cara. As festas aí, nossa. Mas, lição, cara, é essa aí que eu tive, cara. Sim, mano. Ter se afastado, assim, do meu propósito, né? Perfeito. Cara. Então... Mas foi isso, cara. E vida que segue hoje. Estamos de volta. Estamos de volta e é isso aí, mano. O cara não pode ficar refém disso, né? O cara tem que seguir. Não tem que fazer... De forma alguma. E eu tô muito feliz, cara, de estar aqui falando contigo. Como eu falei, não tem frescura aqui no Johnny Cash, é um bate-papo aberto. Claro, né? Isso aí, cara. Não tem nada perfeito aqui, a gente tá trocando essa ideia e tem muita coisa que tu falou aí que é muito legal. Eu anotei uma outra pergunta aqui, teu cantor favorito. Porque eu tô aprendendo a entrevistar, então, né, a gente tem que... Tá ótimo, cara. A gente tem que anotar as coisas, né? Tá muito bom. Não é que a gente vai ficando mais velhinho e vai ficando esquecido, tentar fazer na cabeça. O Silvio Santos e o Faustão anotavam, cara. Quem é que não vai anotar? Tá certo. Cara, tá show de bola, meu. Eu queria saber, cara, teu cantor... que deve ter cantores favoritos, né, mas... Tem vários, cara. Tem vários. Banda, eu sei que é o Iron Maiden, até quero que tu, depois dessa pergunta, diga o que tu acha da banda mesmo, assim, em si. Falando cara, especificamente do Iron Maiden, né? Cantor favorito, cara, e... Banda favorita é o Iron, né? Sim. Então vamos começar com a banda, então. Isso, depois eu falo do cantor. Ser. Cara, a banda... eu tenho como favorito o Iron. Como eu coloquei ali antes também, me identificou muito com a questão do sertanejo e Iron. Sertanejo e Iron, o cara tá comparando. Sim, cara, tô comparando. Porque tem a pegada ali de dueto, de vozes, cara. A voz do sertanejo e as vozes da guitarra do Iron igual, cara, a mesma coisa. Então... O que eu acho, cara, é um rolê perigoso às vezes, cara. Porque assim, ó... O que eu acho é uma coisa e o fato é outro, né? Então isso serve pra tudo, né? Eu acho o Iron uma banda empolgante, uma banda técnica, uma banda que tem uma importância no cenário do rock, né? Muito grande, trouxe uma levada, um estilo de heavy metal diferenciado ali. Tem uma riqueza harmônica muito grande ali.
né? E eu acho uma banda bem completa. Não é porque eu sou fã, mas é que Sim. é uma banda completa. E tem o fato, né, cara? O fato, vamos trazer pra teoria. A gente traz pra teoria, cara, se a gente abrisse uma pauta aqui das músicas aqui na mesa, cara, tu ia ver que é amplo demais a questão harmônica ali, né, meu? Os caras abrem guitarras ali de relativos ali e dá com pau, cara. É verdade. Sobrando. Quase uma orquestra ali, né? Então nós temos ali um vocalista que repete muitos tons. É verdade. Sabe o que significa isso? Significa que o cara tem uma extensão de voz de brincar com a voz, né? Por quê? Porque todo mundo que compõe, quem compõe aí vai entender isso aí. Tu compõe ali, pô, tô compondo aqui o campo harmônico de dó, bah, ficou legal aqui, bacana. Bah, vou jogar isso pra voz, bah, não deu, vou ter que baixar. Compus lá em sol, bah, ficou legal aqui em sol, um desenho e tal. Vai cantar, não dá, tem que baixar pra fá, tem que baixar pra mi. Então, às vezes o repetitivo ali, Bruce Dickinson canta em muitas músicas no mesmo tom, mas porque não é uma limitação, é o contrário. O cara tem uma extensão de voz que o cara cria, os caras criam links ali, harmonias num determinado tom e não precisa baixar. O cara dá conta da harmonia que está sendo criada ali. Então, se a gente trazer para o lado teórico da coisa, aí inverte as impressões. É Né? verdade. A levada do baterista ali, cara. Ali a levada, a gente pode dizer, bah, parece uma música na outra. Parece. Mas se tu for... Aí eu não sou baterista, né, cara? Mas se tu for levar pelo lado teórico ali, aquele feeling dele ali é algo único. Não tem. Repetir o que já tem é fácil, né? Criar o que não tem, aquele feeling do Iron. Qual outra banda que tem, cara? Tem, cara. Aí às vezes a pessoa tem uma impressão errada, por isso que eu digo que é um rolê perigoso, o eu acho, né? Porque só porque o cara não quebra um tempo ali, tá repetitivo. Não tá repetitivo. Então tem esse rolê aí que é o buraco é um pouco mais embaixo, né, cara? Então, se a gente trazer pra teoria, abrir uma pauta aqui, a gente vai ver que a riqueza harmônica ali, a escrita é bem ampla, né? Eu curti demais quando eu comecei a escutar, assim, né? Hoje não escuto, assim, né? Tô mais devagar, escutando mais músicas mais tranquilas e tal. O cara Sim, vai dá mais light, mais zen. Tô mais light, prefiro escutar um Kennedy. Mas, cara, eu aprendi demais ali, cara, principalmente na banda, né? Tá louco, cara. Então, às vezes eu ia tirar uns riffs, umas coisas assim que já era um exercício, já era um treino. É um exercício, exato. Porque tinha... Principalmente que eles usam o sexto grau, que é o óleo, né? Então... Aí que tá. Então, a escala menor tá ali presente o tempo inteiro, né? Exato. Então, assim, ó, aí eu te faço uma pergunta agora. Tu é um entrevistador e eu te pergunto, tu não vai precisar responder. Sim. Eu só vou te fazer a pergunta. O que eu digo, assim, da minha banda preferida, seu Iron? O que é o ápice do músico? A teoria... Teoria, tu sabe, eu não sei, tu senta comigo, me ensina e eu sei também. Tem um instrumento de 50 mil reais, a gente junta, faz prestação, pega daqui, pega dali, compra também. Né? Fama, né? Fama são muitas questões que envolve ali. O ápice de um músico é criar algo que a pessoa saia sofejando. Né? Aí a gente pega as músicas do Iron ali, o estádio... cara, então é diferente, cara. É outra pegada. Então é isso aí, cara. E tu falou do Iron, que eles usam muito a questão da segunda ali, das terças, linkando isso aqui. Isso. Cara, como é que tu aprendeu a segunda voz? Como é que tu aprendeu? E dicas para o pessoal que quer aprender a segunda voz, que tem gente querendo aprender, né? Eu me lembro que pra mim tu disse pra eu escutar muito sertanejo. Sim. Funcionou, cara. Funcionou, né? Funcionou. No começo tu te lembra que tu fez eu decorar. Eu decorava a segunda naquele tom. Isso. Aí era um tom e tal. Ó, tu vai fazer essa voz. Tu me mostrava. Beleza, só que daí tu dizia pra mim, ó, cara, só que é o seguinte, tu vai cantar a mesma música em vários tons. E aí? Daí eu fui decorando, mas escutando sertanejo.
Quando não tinha... Te lembra, eu perguntava, Thiago, tá certo isso aqui? Não, tá certo isso aí. Ó, essa aqui, daí tu dizia, não é toda segunda, não é toda música que fica legal fazer segunda. Exato. Então eu queria pra galera aí dica, como que tu aprende. Porque tu meio que já foi dom, na verdade, né, Thiago? Eu acho que tu já saiu abrindo a boca, tu ouviu e... Mas tu teve o treino, o exercício, sei lá, pra passar pra galera, ó, pensa assim, como é que tu poderia ajudar nesse papel de... Como professor de, ó, vou tentar te ensinar a segunda voz, porque pra mim foi meio que tipo, ó, é assim e tu vai. Só que tem umas lógicas aí, né? Eu te dei um melhor caminho, né, cara? Que é ouvir sertanejo. Gastei demais, né? Escutou bastante, né? Cara, eu vou ser sincero pra ti que eu não aprendi a fazer segunda. A segunda ela já veio na minha mente, né? Sim, já tava na tua cabeça. Exato. Ela já veio na minha mente. Fazia segunda ali com a minha irmã. A gente cantava ali desde cedo, né? E ali, cara, a gente cantava, tirava Christian Ralph em cima, cara. Segunda mais complexa, assim, mais difícil. Era Chitãozinho Chororó, era aquelas pegadas todas ali de sertanejo antigo. Eles fazem umas variações, exigia, né? Cara, exigia. Então, isso veio na minha mente. Eu já tenho opções. Quando eu ouço a música, eu já tenho... Sim, já tenho opções ali, cara. Eu acho que tem alguns caminhos, cara. Ouvir sertanejo eu acho o melhor, cara. Acho o melhor. Tem a teoria. A teoria não é tão... A segunda é a terça. É fácil de entender. Terça ou sexta. É como se fosse o acorde, né? Tônica, terça e quinta. São variações. Elas ficam dentro das variações. Vamos dar um exemplo aqui, cara. A gente pega aqui, ó. Escala de dó ali, né? Tô cantando algo em dó. Poderia ser qualquer outro tom, cara. Tá? Vamos tentar fazer algo aqui, ó, que eu vou te mostrar. Faz essa escalinha de dó natural aqui. Em qual tempo aí que nós vamos fazer? Faz aqui, ó. Devagarinho. No 4 a gente vai, tá? Eu vou sair da terça, tá? Tá. 3, 4. Perfeito. Partiu da escala de dó do terceiro grau. Partiu do terceiro grau, cara. Isso é dentro do improviso de uma escala relativa. Terceiro grau. Se for voltar, a mesma coisa ali. E... o que eu... olha só essa aqui. Faz de novo aí que eu vou partir do sexto grau agora. Mesma coisa, só tu vai partir Antes eu parti do terceiro, agora eu vou partir do sexto grau. Ó. 3, 4... Também harmoniza. Que massa. Então, assim, cara, o que basicamente é a segunda voz que a gente fala? A mesma escala dentro do campo harmônico, a mesma escala, só que parte de pontos diferentes. Parte da terça ou parte da sexta relativa. E aí são variações, cara. No instrumento não é difícil de entender. No instrumento vai estudar ali os modos e tudo ali e vai ficar tranquilo. O cara vai entender rápido, vai conseguir improvisar dentro rápido. O problema é quando joga na voz, né, cara? Quando joga na voz, daí a gente tem um problema. Sim. Porque assim, talvez eu vá arrumar uma briga com o pessoal da voz, né? O pessoal que dá aula da voz, só que o que eu digo assim, cara? A intenção não é uma briga, né? Mas... Não. Por que fica difícil, cara? Viu ali que a gente faz uma escala, parte do terceiro grau, do sexto grau relativo, e tu tem a segunda voz, cara. Tu vai estudar isso tranquilo, né? Só que na voz, cara, tu precisa ter muita referência musical e tu precisa desenvolver muito teu ouvido, porque tu não tem o instrumento na mão, cara. É que nem treinar... O pessoal da voz acaba ficando muito bom em leitura, né? Solfejo ali. Ok, vai treinar o solfejo ali, só que depois se tu não tiver um instrumento na mão, cara, um backing track te ajudando ali, tu vai solfejar o dó. Se eu disser pra ti ou pra mim ou pra qualquer um, solfeja aí a escala de lá. Tu vai sair falando as notas da escala de lá, só que não significa que esteja na tonalidade de lá. Perfeito.
Então, essa é uma questão que complica um pouquinho quando tu fala de jogar na voz daí, né, cara? Aí precisa desenvolver o ouvido, cara. Só a teoria não vai ajudar. Tu viveu isso na pele, né, cara? Sim, Tu sim. treinou, tu ouviu, tu foi atrás, tu se empenhou e hoje tu faz, né, cara? Então, assim, a dica pra segunda voz é o sertanejo, cara. Se alguém tem outra dica, beleza, me Sim. passa, porque eu não sei, né? Mas pra mim o sertanejo é o que mais te joga pra dentro, cara, da segunda voz, assim, cara. É massa. E tem umas segundas que são bem difíceis, né? São, cara. Tem umas que eu ouço, eu capto, mas eu não consigo reproduzir às vezes. Cara, Eu sou sincero nisso, cara. E aí, tipo... tem segundas difíceis, cara. Mas o cara tem... e tem um lance que tu tá falando aí, que às vezes eu vejo a pessoa que aprende a segunda meio fora e ela não consegue mais... Já era, cara. Tipo, ela na cabeça dela tá... Tá certo. Tá certo. E uma coisa que eu sempre falo pra pessoa, assim, que eu tento... Não sou professor de voz, mas eu digo, né? O cara sabe quando tá fora, né? Cara, melhor tu não fazer se não tem segurança aí, cara. Porque tu tá... Mas aí tu arruma uma briga, cara. O pessoal fica Não, e daí tu tá louco. semitonando, o que acontece? Daí a primeira que tá certinha, aí vem a segunda torta, Aí atrapalha o cara, meu, derruba todo mundo, né? Cara, tem segundas voz, cara, que é difícil. Luciano, Sim, cara. Marcos e Belucci, eu não sei qual que é o deles, acho que é o Marcos, que é o É o segunda Marcos, voz. sim. Cara, Nossa, cara, o que é aquilo? tu quer ver um que vai te surpreender? Júnior. Galera, o Júnior não Esse cara canta tu já tinha nada. me falado lá na outra vez. Depois que eu aprendi, eu comecei a entender melhor. Como eu tô sempre no sertanejo, né, cara? A galera vem direto. O Júnior Júnior. do Sandy Júnior, Sandy gente. Júnior, não canta nada. Ah. Cara, vai tirar uma segunda voz dele, Não, cara. não, cheio de malandragem. Tenta tirar uma segunda voz dele, vamos ver se consegue. Não é bem. Então, aí volta naquele rolê lá do eu acho e o que é. Eu acho que não canta nada, mas e o que é? Então, porque é um rolê complicado, né, de lidar. Mas, cara, basicamente segunda voz é isso, né, cara? É harmonizar escalas relativas menores, cara. Na teoria, no instrumento, não acaba sendo tão difícil assim. Embora tenha muitas variações ali e tudo mais. Na voz complica um pouquinho mais. Que nem o lance que tu falou. O cara aprende a decorar errado, já era. Daí o ouvido fica meio estragado, né? Eu indico sertanejo, ouvir sertanejo. É isso aí, cara. As guitarras do Iron. Bastante coisa com segunda, né? Então, o caminho é esse aí, cara. Ajuda demais, né, mano? Com certeza. E, cara, pra nós encaminhando assim pro final, como é que tu vê a música hoje, Thiagão? Cara. É uma pergunta, e linkando a essa pergunta, uma pergunta junto, como que tu vê sobre o estilo worship, né? Duas perguntas numa pergunta só. Como tu vê a música no todo e como tu vê a música dentro, falando do worship, né? Como que tu também analisa isso hoje dentro da igreja? Porque há sempre uma polêmica, né, nisso, né? O pessoal polêmica, tá batendo cara. muito sobre é só isso, e a música e o pop e os outros estilos não tem mais, daí tem outros que não, a gente toca. Enfim, é bem polêmico, mas é um assunto que eu acho que é legal a gente debater, até porque cara, eu queria saber a tua opinião sobre isso. E eu pergunto pra todo mundo que vem aqui. Sim, se não quiser responder, fica à vontade. Cara, mas é isso. Vamos lá, cara, o que eu acho, assim. Como eu vejo a música hoje, a música tá muito sensualizada, cara. Acho que até no gospel, né? Sim. É complicado de analisar por esse ponto, mas sim, cara. Tu vê ali, né, o rostinho comercial ajuda muito hoje. Que é a beleza mesmo, cara. A beleza mesmo, ali o padrão, né, de beleza. Sim. Então, tá muito sensualizado o negócio, né? Não é todo mundo, claro. E não só na questão feminina, na masculina também, cara. Eu acho que a imagem tomou muita proporção, assim, cara. E a propaganda em si, a mulher tem que ter aquele cabelo de propaganda de shampoo, e magrinha ali e tal. O cara tem que ser um cantor ou um músico, né, mais
bombado um pouco, aquela coisa. Nada contra, cara. Só que eu tô dizendo no sentido, assim, geral, de que parece que tá mais sensualizado o negócio. A imagem tá importando muito, né? Claro que tem as exceções, né? Mas a imagem tá importando muito, cara. Mas a música em geral, assim, hoje a gente vê, tanto que a gente vê mais música do que escuta, né? Hoje tu escutar algo só é pouco. Tu quer ver a música, né? Então acho que é mais ou menos nessa linha aí que eu quero colocar. Worship, cara, aí é uma polêmica, né? Porque tomou conta, né, cara? Tomou conta e... Só que assim, cara, o meu rolê com worship, ele tá um pouquinho além, assim. Eu não implico muito com a música em si, com o estilo em si. Sim. Tá? Claro, cara, às vezes é um saco. Às vezes eu acho cansativo, né? Sim, às vezes dá uma cansada. Dá uma cansada, cara. A igreja que eu frequento mesmo é worship, né? Então eu chego lá, às vezes é massa, cara, que legal, que bacana e tal, só louvor bacana e tal. Tem outros dias que parece que os caras vão pegar só música hoje que a letra não encaixa na música, cara. A gente vai empurrar essa letra pra dentro de qualquer jeito, assim, cara. Dá essa impressão, entendeu? Então o worship traz esse altos e baixos, assim, pra mim. Mas, cara, quanto a isso, quanto à parte musical do worship, pra mim, tranquilo, cara. Porque, assim, ó, no momento que eu penso que eu vou no templo pra louvar o Senhor, cara, não é pra mim, né? Então eu tenho que entender que, independente do estilo ali, eu fui lá louvar ao Senhor, né? E eu louvo ao Senhor não só com a parte do louvor. Eu louvo ao Senhor dando oferta, levando alguma coisa para a igreja para mantimento. Eu louvo ao Senhor com as orações, quando a gente intercede por alguém lá que está doente, alguma coisa. Isso é um louvor a Deus, cara. Tá intercedendo pela pessoa, é algo sério. Quando tu ouve a palavra, quando tu pratica aquilo ali, isso tudo é louvor, né? Então a questão musical não me incomoda tanto. O que me incomoda um pouco no worship, cara, é o contexto geral. Como assim, cara? Contexto geral. Aquela pegada do worship ali, cara, ela parece que enquadra com o escuro, aquela coisa ali, já as luzes desligadas, né? A gente sabe que o fundo é preto por causa da questão das filmagens, fica melhor e tudo mais. Só que aí que é o ponto, cara. Para envolver tudo isso, né, envolve muita gente. Envolve o cara da câmera, o cara do slide, o cara da foto, o cara da mesa, agora digital, tudo, né, cara? Tu investe muito em som. Se tu investe em som, tu quer também ter uma banda, tu quer ter guitarra, tu quer ter baixo, batera, teclado, tudo. Tu precisa ter reserva, porque tu precisa manter aquela banda ali tocando, né? Não só uma, tem que ser duas, tem que ser três, dependendo do tamanho da igreja, até mais. Com tudo isso, cara, aí chega num rolê que me desconforta um pouco. Às vezes não é todo lugar, claro, né? Não é todo lugar, não tô generalizando. Mas no contexto geral, que... Cara, aí tu tem que começar a envolver as pessoas, cara. Envolver todo mundo. Hoje eu vou numa igreja que eu me sinto confortável com o ministro, cara. Eu confio no cara. Acho bacana. Confio no cara. Confio no pastor. Isso é muito bom. Mas assim, cara, quando tu começa a envolver muita gente pela necessidade, acaba ficando uma parada meio que fora do controle ali, cara. O que eu quero dizer com isso... é que, eu vim com aquele papo de na minha época, né? Mas não tem como não colocar. Na minha época o pastor te apertava, cara. E aí, cara, foi batizado no Espírito já? Pode ser obreiro, cara. Toda hora o pastor apertava. Tu ia num retiro, o papo era só esse. Quem é obreiro? Vai ser batizado no Espírito hoje, já é? Não é? Hoje nem se fala mais nisso, cara. Era prioridade, cara. Era prioridade. Alguém vai se identificar com isso que eu tô falando, cara. Entendeu? Não vai ser só eu que penso isso. Então, isso era a prioridade. Hoje nem se fala mais nisso, cara. Eu conheço gente que vive uma vida no mundo e tá ministrando, cara. Eu mesmo já fiz isso. Já vivi dividido, tava ministrando, cara.
Eu já fiz isso. Não tô acusando ninguém, eu tô me colocando na situação. Então, assim, cara, esse rolê do worship eu acho que envolve muita coisa. Esse é o que é o meu desconforto, cara. Que aí acaba chegando nesse movimento tudo. Eu sei que hoje é tudo muito moderno, né? Existe toda uma necessidade disso, né? Senão tu fica muito para trás mesmo. Só que é difícil ter esse controle, cara. E parece que inverteu o papel ali, né? Qualquer pessoa está fazendo, não tem mais as prioridades, não é geral isso que eu tô falando, claro. Sim. Tem os lugares que é muito sério, que cuidam muito disso, mas não são todos, né? E cara, isso é o que me preocupa um pouco, né? Porque às vezes também ali o ambiente, eu tomo cuidado, agora eu tô falando só de mim, cara. Eu tomo cuidado com o ambiente do que o worship cria ali, né? Aquele estilo ali que é mais zen, né? Que é mais assim, de te deixar meio, né? Meio zonzo ali e tal, um efeito êxtase, né? Que a galera fala ali, luz apagada, tu fica mais à vontade com a luz apagada. Sim. Tu chora mais fácil, tu levanta a mão mais fácil. Daqui a pouco eu tô usando aquele momento ali como um momento pra mim, um momento... eu tô desabafando, eu tô fazendo, eu tô me transformando e o louvor a Deus já foi, cara. Deus nem tá mais na minha cabeça, nem no meu coração mais. Eu tô usando como uma terapia. Então agora eu tô falando só de mim. Eu tomo muito cuidado com isso, né, cara? Então esse rolê do worship musical não incomoda muito, até porque não vai agradar todo mundo, cara. Com certeza. Se tocar pagode não vai agradar todo mundo. Não vai. Se tocar Paulo Figueiró lá não vai agradar todo mundo. Que os caras dizem que, tipo, pela questão musical, o worship é muito fácil, tu pega ali o sexto grau, quarto grau, primeiro grau. Tá, se tu for analisar por isso, até aí tem outros estilos que também, cara... Que também cara. Né? A questão é que... o Zeca falou isso até, né? Que é demais, né? Demais, que às vezes parece que tu tá contínuo, que nem um pé de contínuo. Parece que tu tá na tônica o tempo inteiro. Mas a gente tem que entender que é o estilo, cara. É o estilo. Né? E é que nem tu falou, lá no meu tempo, cara, a gente tocava de tudo na cruzada. Mas como tu falou, não dá pra generalizar, porque tem igrejas, por exemplo, lá onde a gente tá congregando, cara, eu vejo que às vezes o ministro traz umas pegadas de umas músicas antigas, eu acho muito tri. Porque ele tá adaptando, cara, dentro do que a gente tá tocando. Então, tipo, trouxe ali uma Aline Barros adaptando no worship. Massa, cara. É isso aí, porque eu sei que o estilo hoje, que as pessoas realmente curtem dentro da igreja, e a música atrai muita gente pra igreja, a gente sabe disso. Sim. Ter um bom som, ter um louvor que isso conta, cara. Parece que tá escutando um CD. É óbvio, cara. Quem gosta de uma boa música vai. Só que, né, eu fiz essa pergunta pra ti pra até ter a dimensão, assim, o que tu pensava sobre isso, né? Porque tem gente que chuta cara, o pau da barraca, mas não é assim também, né? Eu acho que não é por aí, cara. Eu acho que o estilo musical não pode incomodar quem é convertido, cara. Entendeu? É enjoativo? Às vezes mas se tocassem outros estilos, como tu falou, também seria enjoativo pra alguém. Ninguém vai gostar de tudo. Groove, daqui a pouco o cara vai dizer, mas só groove. Ninguém vai gostar o tempo todo, tá? Então isso aí é tranquilo, cara. O que eu coloquei ali, que me deixa um pouco desconfortável, é o que vai além ali, é o que vai englobando tudo ali, né? Sim. E aí acaba sendo que parece que é uma parada que a galera vai entrando por necessidade, cara. E aí fica aquela coisa, quem é que tá ministrando? Quem é que tá tocando? O que o cara tá ministrando pra mim, né? O que eu tô tomando aqui como ministração? Então tem isso, né, cara? É só esse rolê aí que eu fico meio cuidadoso, assim, cara. Mas quanto ao estilo, acho que não vai mudar tão cedo, cara. Não vai. Acho que nem muda mais, cara. Porque pelo contexto, né? A modernidade do som, né? Hoje, realmente, o cara com um link, o cara toca o louvor inteiro, cara. Um link de guitarra, falando de guitarra, né? Sim. Tu faz o loopzinho ali, deu. Isso, então é muito mais fácil, né? Se torna muito mais fácil. Principalmente quem tá iniciando, né? Se o cara tiver bons pedais, é que nem eu digo, ele tendo um drivezinho de primeiro estágio, tendo um delay e um reverb, tu já se vira muito bem, isso. Né? E hoje as pedaleiras, né, falando disso, né? Estão cada vez mais modernos, cada vez mais compactas, mais qualidade. Hoje tu não precisa ter um cubo em cima do palco, apesar de que traz muita cola, e daí seria um assunto para outro dia. Né? A gente Cacau Santos que o diga, né? Exatamente, balde, né? Só que hoje, realmente, tu simula o que tu quiser na pedaleira, né? Então,
E tá assustadora, né? Porque falar assim, isso aqui... Escuta sem ver pra te ver. Duvido que tu saiba o que tá plugado, o que tá com o microfone na boca de um falante e o que é uma pedaleira ligada direto em linha, com IR. Não tem mais como, amigo. Exato, cara. Não tem. O Eduardo Danui falou isso quando ele gravou um CD dele lá, não me lembro se é o Brutal, qual é o nome do CD. Ele disse, só pra você saber, eu gravei todo esse CD com Guitar Rig. Pra te ver, cara. O Eduardo Danui, nós estamos falando, cara, do Dr. Singer. Entende? Daí tu olhar assim, não, sim. E aí a mão do querido, a gente sabe que conta tudo, claro, né? Mas... A mão que balança o berço, exato. Toda aquela Só que, coisa ali. falando de som é isso, então... Som é uma coisa que dentro da igreja chama atenção mesmo. Chama, cara, com certeza. Não adianta. E hoje, como eu te falei, eu mesmo ali, né? Essa pedaleira que tá aí, Ampero, custo e benefício, né? Não vou fazer propaganda para Ampero, mas tá sendo bem legal. Nem mexi muito nela ainda não tô tocando 100%, mas poucas mexidinhas ali, alguns amplis, algumas coisas ali, sabendo o básico, tu já te vira, tudo intuitivo, na tela. Sim. E 3 switchzinhos ali, tu já Bem tem bacana. Coisa muito bacana pra... Que show, cara. Show demais, né? É a tecnologia, né, meu? Não precisa mais ter um trambolho, né? Uhum. Um troço desse tamanho. Monte de pedal. Não que tu não precise ter, mas tipo, se tu quiser ter tudo que tem naquele monte de pedal ali, ali tu vai encontrar. Tu timbrar. Cara, eu gostei muito dessa nossa conversa, Thiago, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem pra galera aí, aberta, fica à vontade aí. Eu ia brincar aqui, usa teus 30 segundos. Uma mensagem pra galera que tá nos assistindo aí, cara. E já de antemão te agradecer, cara, pelo teu tempo aí, que eu sei que durante a semana é corrido pra caramba. É corrido, mas é sempre um prazer. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu também, cara. Então, cara, 2 mensagens aí. A primeira é musical ali, né? Seja humilde, cara. Não estraga o rolê do outro. A gente aprende um com o outro o tempo todo, cara. O pagode não é mais importante que o rock não é mais importante que o reggae não é mais importante que o worship, e por aí vai, cara. Cada um tem a sua particularidade. Teoricamente, ninguém foge das quartas e quintas. Tu fica ali girando na volta. Tá? Então, cara, eu acho que humildade, aprender um com o outro, isso aí eu acho que conta demais na música. Não desistir da tua mensagem, né? A gente usei o Zecão como exemplo, cara, né? E vários outros amigos aí também. Então, cara, acho que musicalmente é isso. Humildade, se abraçar, aprender um com o outro, ter prazer de compartilhar, né? Que isso agrada a Deus. Mensagem da vida, cara, o que eu tenho pra dizer hoje é fazer as coisas pro Senhor, cara, se colocar pra Deus. Aí sou obrigado a colocar isso como a minha fé, né, cara? Acho que se tem algo que tu não vai perder nenhum segundo, não vai se arrepender em nenhum segundo, é fazer as coisas pra Deus. Verdade. Servir, cara. Seja na igreja, seja na família, seja na rua, qualquer lugar, cara. Quando a gente coloca Deus em primeiro. Exato, cara. Servir. Então, focar nisso, cara. Ser simples, coração aberto. Ninguém é perfeito, né? Mas a mensagem que eu deixo é essa, cara. Serve ao Senhor. Se entrega ao Senhor. Pensa ao Senhor e as coisas vão acontecendo, né? E vai valendo a pena. Que massa, cara. Eu tava pensando, esses dias a gente conversa muito, né? Quanto a gente atrasa a nossa vida por botar outras coisas na frente de Deus, né? De não deixar Ele realmente tomar controle da nossa vida, né? A gente tá sempre pegando o joystick da mão dele, quando a gente podia estar em um ponto e a gente, como tu falou, né? Servir o Senhor, botar Ele em primeiro lugar. E como a Bíblia fala, né? As demais coisas Ele vai acrescentando, isso, né? Então, cara, que mensagem isso aí. Eu tô muito feliz de ter tido esse bate-papo contigo. Vai ficar registrado, cara. Vai ficar aí no YouTube pra galera. Show de bola, vamos ver. E daqui a um tempo, se Deus quiser, o Johnny Cast vai estar muito melhor, com uma outra estrutura. A gente espera tá ótimo, não tá cara, só na aguinha aí, né, gente? Tá ótimo, tá lindo aqui. Tá. Mas só pra você 10, saber cara. que antes da gente começar, a gente comeu um lanche aqui, né, cara? Hambúrguer. Tava bom demais. Muito bom, cara. Muito tá bom. louco. Não vou fazer propaganda pro hambúrguer, mas quem sabe lá na frente ele não vira patrocinador. Se patrocinar. Né, gente? Eu vou deixar aqui aberto para quem quiser ser patrocinador do Johnny Cast.
entre em contato comigo mesmo, porque só eu, a equipe, por enquanto, eu. E, cara, tô feliz Johnny demais. Cast. Gente, esse foi mais um Johnny Cast aqui, direto da Atos Produtora, com o meu Isso aí. amigo Thiagão. Obrigado e não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Exato. E é isso aí, cara. Obrigado demais, Show cara. de bola, maninho. Valeu, irmão. Valeu, Valeu, irmão. galera. Até a próxima.